Olá! Chegamos ao oitavo dia do nosso desafio Agora Vai. Eu sou Dora Ghiseline e durante esses 21 dias estou compartilhando com vocês ideias, ferramentas, insights, conteúdo para que você possa romper o ciclo da procrastinação e tirar os seus projetos do papel, mas sem perder a leveza, com bastante praticidade, porque o que a gente precisa é isso, né? Não é complicar a vida, e sim simplificar para que as coisas fluam. E falando em tirar metas e projetos do papel, hoje nós vamos falar sobre criar metas inteligentes. Por quê? Até o momento nós falamos sobre a questão do autoconhecimento, né? Como que isso impacta na forma de eu realizar ou não as minhas metas, de eu saber o que eu estou buscando ou não. Falamos também da questão de definir de 1 a 3 metas aí para os próximos meses. Já olhamos para essas metas que nós definimos e vimos se elas são metas novas ou antigas. Já olhamos também para ver assim, se são antigas, o que não deu certo até agora? O que faltou? Ou o que eu fiz ou não fiz? O que eu testei, o que eu não testei? Agora que a gente já fez toda essa análise, a gente vai colocar a mão na massa e transformar essas metas em metas inteligentes para eu poder saber o que eu vou fazer, como eu vou fazer, em qual tempo eu vou fazer, se isso realmente é alcançável, qual o prazo que eu tenho, como que eu vou saber que eu cheguei, que eu alcancei, ok? Então, hoje, nosso oitavo dia, a gente vai falar sobre metas SMART. SMART é uma sigla em inglês, né? Que é uma sigla de 5 palavras em inglês, que eu vou mostrar uma a uma para vocês. E é engraçado que significa, na tradução, inteligente, né? Eles conseguiram, aliás, está até aqui no slide. Eles conseguiram juntar 5 características para uma meta ser realmente inteligente. E a sigla dela forma a palavra inteligente em inglês. Então, é muito comum a gente ouvir os dois termos. Vamos criar metas smart ou vamos criar metas inteligentes. Quando vocês ouvirem, os dois termos se referem à mesma coisa, a metodologia de metas SMART, metas que sejam específicas, mensuráveis, atingíveis, realistas e que tenham prazo. Isso é o mais importante, eu tenho que ter prazo. Qual é o meu prazo para começar? Qual é o meu prazo para cada tarefa que eu vou fazer? Qual o prazo para eu concluir, sabe? Eu quero emagrecer X quilos, até quando? Eu quero trocar de carro, até quando? Né? E aí é isso também que vai fazer com que a gente entenda se a gente chegou lá ou não. Até quando eu falo em meta, gente, eu não tenho como não lembrar daquela fala, ainda mais em tempo de política aí, de eleição e tal, eu não tenho como não lembrar daquela fala da Dilma. Não vamos estabelecer meta, mas quando a gente alcançar a meta, a gente vai dobrar a meta. Gente, a meta Smart serve justamente para isso. Não tem como você saber que você alcançou uma meta que você não definiu. Como que eu vou saber que eu alcancei a meta? Como que eu vou dobrar a meta se eu não estabeleci uma meta? Entendem? Então, por isso que a gente fala em metas SMART. Como que eu vou definir para saber se eu cheguei, se eu for dobrar a meta, quanto que é esse o dobro, tá bom? Não deixem suas metas em aberto. Não esperem dobrar a meta quando eu alcançar a meta, porque vocês não vão saber nem se chegaram ou não, não vão saber nem aonde vocês estão. Então, vamos lá, sem enrolar mais, eu vou direto ao ponto. Como eu falei, SMART é uma sigla em inglês que é atributos que ajudam a criar metas específicas, realistas e alcançáveis. SMART significa o S de específico, que em inglês começa com S, né? O M de mensurável, A de alcançável, realista e o T de ter prazos determinados. Eu vou falar um pouco de cada um deles, tá bom? O que seria uma meta específica? Quando eu tenho muita clareza em qual é a minha meta de verdade. Igual quando eu dou exemplo, eu quero emagrecer. Isso já é específico. Eu sei que emagrecer é perder peso, é diminuir o peso que eu tenho. Isso é específico. Agora, quando eu falo assim, eu quero ter sucesso, isso não é específico. Por quê? O que é sucesso para mim? Como que eu vou saber que eu cheguei no sucesso? Como que eu vou saber o que é para mensurar isso? Entendeu? Se a gente fala em sucesso, eu tenho que saber, por exemplo, sucesso para mim é o quê? Conseguir um emprego novo?
Beleza. É trocar de empresa? É sair de uma empresa pequena para uma multinacional? Ah, é ter um reconhecimento X na minha carreira? Sabe? Ah, sucesso, sei lá, eu tenho uma empresa. Sucesso para mim é, de repente, começar a exportar. Ah, sucesso para mim é chegar no faturamento X. Então, a gente tem que definir o que é o sucesso. Então, por isso que a gente fala de ter metas específicas, tá bom? Sempre que vocês tiverem meta, assim, ah, eu quero ser feliz. Ah, eu quero ter um relacionamento legal. Ah, eu quero ter sucesso. Como eu falei, coisas muito abstratas. Sempre se pergunta o que é felicidade para mim, o que é sucesso para mim, o que é ter dinheiro para mim, o que é ter um relacionamento legal para mim, entendeu? O que é X coisa para mim. Sempre que o termo for abstrato, transforma ele em algo palpável, que você consiga ver o que é e consiga monitorar se alcançou ou não. Por falar em monitorar, entra a outra parte, né, do mensurável. Ela tem que ser específica e tem que ser mensurável. Ou seja, quando eu falo, eu vou dar um exemplo de emagrecer porque é um dos exemplos mais mensuráveis que eu conheço. Quando eu falo que eu quero emagrecer, eu tenho que falar o quanto que eu quero emagrecer. Ah, eu quero emagrecer, por exemplo, 20 quilos. Eu quero ir dos 80 para os 60. E aí tem que ser mensurável. Eu quero emagrecer 20 quilos. Eu tenho um exemplo, tá? Eu tenho 80 quilos hoje e até X data, que a gente vai ver na parte do tempo, eu quero estar com 20 a menos, que é X, sabe? Então seja muito específico. Por exemplo, a meta é trocar de carro. Qual tipo de carro que eu quero? Ah, eu quero trocar pelo carro X, entendeu? Aí, isso também já é uma meta mensurável. Ó, eu vou saber que alcancei porque eu vou trocar de carro, eu vou trocar pela um carro X. Ah, eu troquei por um carro inferior que não era o que eu queria, mas era o que eu podia pagar. Beleza, alcancei a meta, mas a gente sabe que assim, a meta era um carro diferente, mas você consegue monitorar, entende? Então sempre especifica. Eu quero um carro X, eu quero emagrecer X quilos, eu quero ter um faturamento Y, eu quero ir para um emprego no salário tal. Sejam específicos, porque se eu só mudar de emprego e de repente não alcançar o critério mensurável, pode rolar uma frustração de eu chegar ali e falar, poxa, mas não era o que eu queria. Então, o que, que você queria claramente? Ah, eu quero uma empresa com salário X, com os benefícios tais, que funcione de tal forma, que tenha flexibilidade de horário, não tenha, tudo isso você vai mensurar. Se você só, nesse caso de trocar de emprego, se você só trocou de emprego ou se você realizou realmente aquilo que você queria, tá bom? O alcançável e o realista, eles andam assim coladinhos, porque não tem como ser alcançável sem ser realista. E não tem como ser realista sem ser alcançável. Mas por que, que eles colocam como dois critérios diferentes? Porque uma coisa pode ser sim alcançável. A meta não adianta colocar uma meta assim, o mês que vem eu vou ter 500 mil de faturamento, sabe? Não, não vou ter, não é alcançável dentro da minha realidade hoje, 500 mil de faturamento não é alcançável. Então não adianta eu colocar um faturamento, definir um faturamento assim, sabe? Ah, eu tenho 40 quilos a mais. Em um mês eu vou emagrecer 40 quilos. Não é alcançável. Então a sua meta tem que ser alcançável. E quando se trata do realista, o que, que é? Às vezes uma meta é alcançável. Ela é totalmente alcançável. Mas como que eu vou fazer para essa meta ser realista dentro da minha realidade? Igual, se um projeto que eu tiver em mente, eu tenha que trabalhar, tipo, 8, 10 horas por dia, é uma meta alcançável? É alcançável. Mas para mim, para Dora, na realidade que ela tem hoje, eu não consigo trabalhar 10 horas por dia. Por quê? Eu tenho uma criança de 5 anos que tem autismo leve, que faz 4 horas de terapia na semana, faz judô, faz natação para estimular, e tem várias outras demandas dele, de exame, de acompanhamento médico, que não permitem que eu trabalhe 10 horas por dia. Então, a meta pode ser alcançável. Mas se eu não olhar como que eu vou tirar ela do papel, na minha realidade ela não é realista. Então, para eu ter uma meta assim, que me demande todo esse tempo, eu já tenho que pensar assim, o que, que eu vou fazer? Ah, vou trabalhar X horas na parte da manhã, vou trabalhar X horas à noite
E de sábado, por exemplo, eu vou deixar o meu filho com o pai dele e vou para um cowork trabalhar o dia inteiro. Centrada, focada, sabe? Ou vou trabalhar de domingo. Só nesse período, para esse projeto, eu sempre falo muito do equilíbrio. Tem períodos que vão demandar um desequilíbrio para a gente conseguir alcançar algo. Só que eu não posso ficar nessa rotina a vida inteira, por exemplo, de trabalhar de dia e de noite até mais tarde, de sábado e de domingo. Mas se for por um período para tirar um projeto do papel, eu tenho que focar nisso. E aí, eu não sei se ficou claro para vocês a diferença entre alcançável e realista. Uma meta hoje que me demande, por exemplo, né, essa carga de trabalho é alcançável? É. Mas dentro da minha realidade, para eu tornar ela uma meta realista, eu vou ter que pensar no meu dia a dia, na minha rotina, e como que eu transformo isso numa meta realista. Senão ela pode ser alcançável, mas eu não vou realizar. Porque dentro da estrutura que eu tenho, eu não consigo fazer isso que eu preciso, tá bom? Então, sempre pensa nisso. Alcançável e realista andam de mãos dadas, mas às vezes uma coisa é alcançável, mas dentro da tua realidade, para você conseguir alcançar, você tem que olhar para o seu dia a dia e ver como que você consegue fazer isso realmente fluir, sabe? Você tem que remanejar alguma coisa, você tem que delegar alguma coisa, você tem que abrir mão de alguma coisa nesse momento, como que vai ser, como que você vai realmente transformar isso em realidade. E o tempo, que é o principal, né? Eu preciso definir quando que eu vou começar. Cada etapa das minhas metas, eu tenho que ter prazo. Às vezes a gente define e faz um puta planejamento e não foi nada para começar. Eu já errei nisso muito, 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 de fazer planejamentos lindos. Falar, eu vou fazer, eu vou começar. E entra a semana, e sai semana e eu não defini o principal, a data. Ah, eu tenho projeto X, eu vou começar quando? Ah, é na segunda? Mas não é na segunda reencarnação, não. É na segunda dessa semana, na segunda da semana que vem. Qual a data específica? Sabe? Ah, eu vou começar no dia 10, eu vou começar no dia 15. Ah, eu vou começar agora, já, sabe? Ah, não, eu dependo de tal coisa para começar, então tal coisa vai ser no dia X, eu vou começar no dia seguinte ao dia X, sabe? Então isso é muito importante. E também para terminar, tá bom? Também para terminar. Ah, eu tenho a meta igual de emagrecer, né? Que eu falei, eu vou emagrecer X quilos até dezembro. Ah, mas é alcançável? Eu consigo emagrecer X quilos até dezembro? Sabe? E aí a gente consegue ver, cheguei em dezembro. Vamos supor que eu coloquei uma meta específica, mensurável, eu vou emagrecer X quilos, eu coloquei a data até dezembro, ela é alcançável, ela é realista. Quando chegar em dezembro, eu vou olhar e falar, eu emagreci esses X quilos? Se eu emagreci, legal. Se eu não emagreci, o que faltou? Então, por isso que são metas inteligentes. Aí aqui eu trago as vantagens de definir essa meta, né? Ela é uma meta inteligente não só porque ela te ajuda a ter clareza no que você quer e como alcançar, mas ela te ajuda na comunicação e no alinhamento. Se eu trabalho com mais pessoas, ou se eu moro com mais pessoas e minha meta pessoal depende que eu organize a minha família de alguma forma, por exemplo, a própria questão da dieta, né? Ah, eu vou comunicar a minha casa que eu tenho o objetivo X até tal data. Então, assim, eu vou maneirar em algumas comidas dentro da casa, eu vou maneirar nas pizzas no fim de semana, entende? Ou se é um projeto de trabalho, né? Eu vou falar para os meus pares, ó, nossa meta é tal coisa, de tal forma, até X datas, e aí é mais fácil para alinhar, para todo mundo ficar na mesma página, todo mundo saber para onde está indo. Ou um projeto novo. Ah, eu vou começar um projeto novo, eu tenho uma parceria com alguém. Então fica mais fácil eu comunicar. Olha, a meta é essa, assim, assim, assim. Fica mais fácil para a pessoa também entender o que eu estou buscando, o que eu estou falando, tá bom? Então, as vantagens de você criar uma meta assim, além dela ser muito mais realizável do que eu só deixar, vou ser feliz. Tipo, é muito mais realizável, ela é muito mais palpável, muito mais fácil de você materializar do que deixar em aberto. Você ainda tem essas vantagens, clareza na comunicação e no alinhamento, se eu dependo de outras pessoas, ou se meu projeto envolve outras pessoas, ou se eu tenho outras pessoas ao meu redor, que eu preciso às vezes convencer ou trazer,
para me ajudar, ou pelo menos para entender o que eu estou fazendo e não atrapalhar. Clareza em relação ao sucesso, a linha de chegada do projeto, do objetivo, e a gente volta naquela história, vamos deixar a meta em aberto, e quando chegar na meta, como que eu vou chegar na meta? Eu tenho que ter uma linha de chegada, eu tenho que ter uma evidência, como que eu vou saber que eu alcancei? Como que eu vou saber que eu tô 20 quilos mais magra em dezembro? Eu vou subir numa balança e eu vou ver o númerozinho lá, quanto que eu tinha em outubro e quanto que eu tenho em dezembro. Entende? Isso vale para tudo. Clareza em relação ao percurso, porque aí, se eu sei exatamente o que eu quero chegar, fica muito mais fácil de eu colocar as etapas. Ainda nesse exemplo, tá? Que é mais fácil, como eu falo. Ah, eu quero emagrecer isso até dezembro. O que eu vou fazer? Ah, eu vou procurar uma nutricionista. Eu vou entrar numa academia. Quantas horas por semana eu vou treinar? O que eu vou cortar da minha alimentação? Como que eu vou organizar minha alimentação na semana? Fica mais fácil eu trilhar, porque eu sei especificamente o que eu quero. Eu consigo monitorar semana a semana se eu estou emagrecendo ou se eu não estou emagrecendo. Para até corrigir a rota. Eu estou seguindo realmente a dieta lá, risca bonitinho, entendeu? Se eu estou seguindo, tem alguma coisa errada, sabe? Ah, de repente não é mais adequada para mim. De repente tem alguma questão hormonal também que tem que ver com o endócrino e não só com o nutricionista. Então, é nesse ponto que ela te dá muita clareza no caminho e você consegue ir ajustando a coisa conforme você vai caminhando. E as métricas, como eu falei, né, as métricas são tudo. É o que vai fazer com que eu consiga monitorar, que eu consiga ver se eu estou evoluindo ou não, se eu estou alcançando ou não, para não esperar também chegar em dezembro para me pesar e ver que não aconteceu. Não, vamos pesar o quê? Uma vez na semana? Vamos pesar uma vez a cada 15 dias? Para ir ajustando a meta. Se é uma empresa, eu tenho um objetivo de dobrar meu faturamento, por exemplo, no mês. Aí, dobrar o faturamento seria quanto? Ah, o faturamento é X, eu vou para Y. Beleza. Ah, é alcançável? Não é nada irreal, entendeu? Ah, é possível se fizer o trabalho X. Dá para fazer? Dá. Eu tenho braço suficiente dentro da minha empresa, do meu projeto para fazer? Ah, beleza, tenho. E o tempo vai ser em um mês, por exemplo. Eu vou monitorar semana a semana. Ah, a gente tá conseguindo, não tá conseguindo, tá na meta, não tá na meta, para ir ajustando, para não chegar lá no final e ter surpresa. Eu vou monitorar e também monitorando eu consigo ver, como eu já falei, né, diversas vezes aqui durante esses 8 dias, eu consigo ver, eu consegui ou eu não consegui. E se eu não conseguir, eu consigo olhar e falar por quê, o que faltou. Faltou empenho, faltou mais gente, faltou determinação, faltou disciplina. Ah, no meio do caminho eu parei de fazer, ou o que eu estou fazendo não é o melhor para a minha realidade, eu tenho que adaptar. Ah, eu me planejei para fazer algo de manhã, só que a minha manhã é conturbada, então eu vou ter que passar para tarde. Beleza, a gente vai adequando. Mas para eu adequar, eu tenho que monitorar para saber se eu estou chegando lá ou não. Ok? Eu espero que tenha ficado claro. Essa aula ficou um pouquinho maior do que eu queria, né? Ficou maior do que as outras, mas é porque esse é o coração de qualquer meta que você tenha, sabe? Até para você saber se está procrastinando, se não está, entender o que te faz procrastinar, você tem que saber qual é a tua meta, se você está alcançando ou não. E aí, se nesse caminho você percebe que está procrastinando, aí a gente vai falar disso futuramente. Vai entender o que faz a gente procrastinar. O que faz a gente, beleza, eu fiz tudo lindo, eu fiz uma meta smart, extremamente específica, extremamente clara, atingível, realizável, com o tempo, e eu sentei em cima do tempo e não fiz nada. Por quê? Entende? Ou tinha várias tarefas para fazer, eu não dei continuidade. Por quê? Então, por isso que eu acabei demorando um pouco mais nessa aula, mas eu acho que vai valer a pena. Muitas pessoas já conhecem esse conceito, mas tem gente que conhece e não aplica, então é a chance aí de aplicar. Tem gente que ainda não conhece, então eu achei válido estender um pouquinho para ficar mais claro do que passar corrido e, tipo, não agregar nada. Eu espero que vocês apliquem, espero que vocês olhem aquelas metas que vocês definiram no 6º dia, se eu não me engano, e transformem elas em metas smart se elas já não forem. Olha para o que você traçou ali no dia 6, quais são uma ou três coisas que vocês vão fazer nos próximos 6 meses, e se perguntem, tá específico? Tá muito claro o que eu quero fazer? É específico? Tá mensurável? Como que eu vou controlar? Porque o mensurável é para você poder controlar. Como que eu vou ver se eu tô alcançando ou não?
né? Eu coloquei número aqui, eu coloquei prazo. É realmente alcançável? É realista dentro da realidade que eu tenho? Ou eu tenho que readequar? Para não chegar no final dos 6 meses e não cumprir e ficar frustrado. Não adianta eu colocar uma meta que não vou conseguir. Compensa mais eu diminuir um pouquinho a expectativa, cumprir isso e depois ir aumentando, tá? Do que falar assim, em 6 meses eu vou ter o corpo da Gisele. Não, não vou ter o corpo da Gisele Bündchen. Até mesmo porque o meu biotipo, eu não lembro a pronúncia, é diferente do dela. Eu posso emagrecer o quanto for que eu não vou ter o corpo dela. Então, tem algumas coisas que a gente precisa ter muito clareza para também não ficar se frustrando, tá bom? E fiquem à vontade para deixar nos comentários se ficou claro para vocês, se tem algo que não entendeu. Quem está no grupo, eu sempre friso, aproveitem o grupo vai ficar aberto, ativo por 21 dias, aproveitem, tirem suas dúvidas, o que não ficou claro, aproveita porque a intenção é colocar na prática e já começar a trabalhar nas metas que vocês têm para os próximos 6 meses agora. Não espera o fim do ano, não espera a meia-noite do dia 31 de dezembro. Começa agora. Porque o que vocês tiverem de corrigir de rota, vocês já corrigem agora. Vocês já entram em 2023 embalados para fazer um ano completamente diferente do que vocês teve até agora, tá bom? Então, eu fico por aqui, porque já ficou muito longa a aula. Espero que realmente agregue, que vocês coloquem em prática e fiquem à vontade para tirar dúvidas, fazer comentários, tanto pelo aqui no YouTube, como pelo grupo, para quem está no grupo, tá bom? Beijão, até amanhã.